tu rodasse o filme já, ainda falta A alguma gente está coisa? rodando o filme, na verdade era para ter finalizado a parte de filmagem, mas por essas dificuldades que são inerentes ao audiovisual brasileiro, à cultura, a dificuldade de fazer cinema no Brasil, a direção e a produção foram, obrigados a suspender a conclusão das filmagens. A gente Uhum. suspendeu 7 cenas, eram cenas mais complexas, cenas maiores, cenas que envolviam batalhas, etcétera, mas os guris decidiram captar mais recurso para conseguir Certíssimo. concluir bem o filme. O Uhum. filme merece que as cenas sejam à altura da história, né. Então, para isso é preciso investimento. Aliás, faço um apelo a todo o empresariado do estado, a toda a sociedade gaúcha. O filme Porongos, que está sendo realizado pelo Diego Miller, um jovem diretor gaúcho, talentosíssimo, precisa de ajuda de toda a comunidade rio-grandense, do empresariado que acredita na importância do fomento à Sem cultura, dúvida, da sem dúvida. identidade de quem nós somos, a contação dessa história, porque uma guerra, eu tenho dito isso por aí, eu acho que é uma ideia importante quando a gente fala sobre esse tema. Uma guerra, ela não é feita só de atos heróicos. Uma guerra é também feita de atos indignos. E para a gente contar essas histórias, a gente precisa ter coragem. A gente não precisa ter medo de voltar para trás para entender melhor de onde a gente está vindo. E que momento é esse de agora e para onde a gente pode ir. Entende? A arte tem esse papel de provocação, a arte tem esse papel de dedo no olho, de dedo na ferida, sem pudor, porque a gente precisa passar por esse processo de reflexão, né? Voltar à nossa história é um ato de coragem. E aí eu vejo as pessoas com medo. Ai, vamos mexer com isso. Mexer com o quê? Não pode ter medo, né. É essa a história, e é uma história negligenciada, Sem não nos dúvida. contam a história de quem nós somos. A história, a grosso modo, é uma grande fabulação, né, por exemplo, a Revolução Farroupilha foi relida pelo Júlio de Castilhos. O que a gente conhece hoje, da história da Revolução, muito é produto de um processo de releitura, que vai para o heróico, que vai para o romance, que vai para a necessidade de se fortalecer em certos mitos, né, certos arquétipos. E a verdade é que muitas vezes a gente negligencia os fatos históricos, Sem né? dúvida. Então, assim, voltar ao massacre de Porongos é uma necessidade urgente. A gente precisa lançar um foco de luz sobre aquele episódio. É importante que se faça isso. Ninguém está aqui para julgar nada ou para dizer isso. Não, a gente quer contar essa história. A Por quê? história Porque é uma a história que verdade é uma só. precisa ser contada. É. Precisa ser contada. Não existe falar sobre a Revolução Farroupilha negligenciando o processo de pacificação da Revolução, que já durava 10 anos. Eh, as circunstâncias históricas para que aquilo acontecesse precisam ser revisitadas. É importante e é bom, é positivo. Não é preciso ter medo, sabe? E o filme e a cultura precisa do apoio concreto da sociedade, né? Como eu falei, assim, a cultura é algo que nos identifica, que nos faz sentir pertencentes à nossa gente, ao nosso chão. E isso não é feito só de boniteza. Tem muita dureza na nossa jornada. A gente precisa ter coragem de voltar a esses assuntos. O Porongos é um filme urgente. É um filme necessário e, além disso, está sendo um filmaço. Eu estou numa expectativa muito interessante sobre o filme, assim, esteticamente. O Diego é um menino, um jovem extremamente talentoso. Está num momento, numa forma técnica, assim. O filme é muito importante, é urgente, o filme precisa acontecer. Vai ser um baita orgulho a gente conseguir entregar para todos nós uma reflexão a respeito dessa história, né? Para além do romance, para além dos heroísmos, sabe? Na vida real não tem herói. Eram seres humanos diante daqueles dilemas, daquelas decisões e daquelas Sem escolhas. dúvida. Então a gente não precisa ter medo de voltar a isso não, a gente não precisa ter receio de se envergonhar. O envergonhamento pode ser usado para uma transformação pessoal, para uma reflexão a respeito de uma certeza. Ter certeza é muito pouco saudável, E vamos né. ter um senso de justiça incrível. Claro, O claro, senso de justiça sabe, vai ser incrível. não, e uma história que traz um protagonismo negro importante, sabe, importante. É urgente, urgente, urgente. Eu me sinto muito orgulhoso de participar do processo desde o início. Eu e o Diego, a gente divide, o tesão sobre essa história há muito tempo,
E quando ele me disse que começou a escrever, já falamos de uma leitura e, cara, ele conseguiu começar essa jornada. E essa jornada precisa ser levada até o final. Eu espero que boa parte dos nossos espectadores que têm condições do ponto de vista empresarial, com as ferramentas de fomento à cultura que existem e que precisam ser usadas, possam ajudar os guris a concluir o filme, porque realmente eu estou muito curioso, acho que o filme vai dar muito orgulho para todos nós. Não, e eu não esperava nada de diferente do teu aceitar em fazer esse filme, porque uma pessoa que defende todas as causas necessárias e é um ser humano incrível do lado certo, como a gente acha que o mundo tem que ser, certamente tu iria aceitar fazer esse filme. Quando eu soube que tu ia rodar esse filme, cara, está com o ator certo. Eu vibrei muito. Quando eu lendo, né, as notícias que vocês, acho que Minas de Camaquã, Minas de Camaquã, Bagé, Aceguá, Bagé, vocês estão sim. naqueles lados lá, estavam lá naqueles lados lá Sim, sim, gravando. sim, sim. Cara, a luta que nós negros temos aqui no estado em comentar sobre essa história que não foi contada da maneira certa, da maneira que a gente estudou da 5ª série até o 3º ano do 2º grau, é totalmente diferente daquilo que a gente começou a esmiuçar Sim. nos livros e começou a conversar com as Sim, pessoas sim. no interior. Hoje em dia, com o avanço da internet, com a tecnologia mais aflorada, a gente tem a possibilidade de entrar em debates, em escrever roteiros, e escrever música, e lançar e ter um pouco mais de voz ativa. Mas um filme desses tem um alcance incrível, um Sim, alcance sim. Não, eu acho que mundial. eu acho que É só o mundial. debate que está rolando, a dificuldade de produzir o filme, só esse debate eu acho que já está movimentando Totalmente, um sem pouco dúvida. a curiosidade das pessoas sobre o tema. O que mais me ofende, eu que adoro essa história, eu que me identifico com essa mitologia produzida pelas guerras de fronteira, né? Uhum. O que mais me ofende é que quando as pessoas tratam dessa questão, elas passam ao largo de eventos desse tipo. E eu acho isso um erro histórico. A gente não precisa ter medo de contar, ao contrário, a gente tem que se comprometer nessas Sem reparações dúvida. É históricas. isso mesmo. É uma reparação histórica. O Massacre de Porongos, assim como o Malês, o filme do Antônio Pitanga, que está Sim. agora sendo lançado, é um dos principais acontecimentos cinematográficos do momento aqui no Brasil. Como é possível até hoje não terem feito um filme sobre essa história? Quer dizer, eu não me lembro, pelo menos. Mas a Revolução dos Malês é um episódio essencial para entender o Brasil. Essencial, né? E quantos de nós sabe o que foi a Revolta dos Malês na Bahia? Então, a importância do cinema, a importância do audiovisual, a importância da cultura, trazer essas questões que não nos contam. Não nos contam. Se a gente não for atrás dos livros, a gente fica achando que a história é a fabulação que nos inventam desde sempre. Então, é uma reparação necessária contar essa história. É preciso contar essa história. E essa necessidade deve ser uma consciência coletiva. Né? A gente precisar passar o chapéu para dizer para as pessoas, galera, olha só, é importante, vamos se juntar para que isso aconteça. Diz muito sobre nós todos a dificuldade que é, né, a educação no Brasil, né? Porque no final das contas é sobre educação, né? Sem É sobre um dúvida. processo de Com educação certeza, que com há 500 certeza. anos nos é negligenciado. Né? Não, e outra, a gente estava conversando ali fora, como que nós passamos 4 anos sem investimento na cultura e com pessoas ousando Como nós dizer passamos, que a cultura não é necessária. como nós passamos 4 anos na companhia daquela gente horrorosa que ainda está aí. Ainda tá aí. Não acabou. Não, não Essa acabou. gente ainda está aí. Tem gente que está solta. Mas a verdade é que foram 4 anos horrorosos. Como foi possível que a gente tenha permitido chegar àquilo? Sabe? Porque, sob qualquer argumento, ele nunca, ele jamais. Eu sou carioca, eu sei de onde aquela gente vem. É. Eu sei o que aquela gente sempre foi. E eu olhava em 2018 as pessoas normalizando o absurdo. E aí, por isso eu voltei ao Camille, né? Porque no Brasil, durante a pandemia, já tinha acontecido a eleição dele em 18 e aquilo para mim era uma loucura, um absurdo. E durante a pandemia, com aquele processo todo, nós vivemos a praga, e aí falando da obra do Camille, né, da peste, Uhum. a obra é uma obra que conta a evolução de uma praga, mas ela é também uma metáfora sobre a ascensão autoritária da Europa nos anos 30.
O Camus escreve o texto, escreve o romance, o livro em 47, em 42, de 42 a 45 talvez, publica em 47, acho que mais ou menos isso. E aí, então ele escreve a obra com Paris ocupada pelo exército alemão. Sim. Então a peça é uma peça filosófico-política a respeito do autoritarismo, né? E o paralelo com a praga. E no Brasil, durante a pandemia, nós vivemos a praga e, ao mesmo tempo, a metáfora da praga, que era aquela gente desprezível que cometeu uma sucessão de crimes inomináveis. Tratando o genocídio com normalidade. E que o processo que condenou esses golpistas é só uma parte dos crimes que eles cometeram, porque eu não esqueço dos crimes da pandemia. A gente precisa encerrar esse ciclo de responsabilização histórica dessa gente, mas a gente não pode esquecer de ir atrás dos crimes da pandemia. Exatamente, todas aquelas vidas. Toda aquela gente que orbitou em volta dele, financiando e sendo cúmplice do absurdo que acontecia no Brasil, e era evidente que era um absurdo. Era evidente, a gente viu isso acontecer debaixo dos nossos bigodes. E as pessoas normalizando aquilo. As pessoas, porque não gostavam de uma ou outra figura do cenário político, acharam que a solução do Brasil era aquela coisa desprezível, aquela coisa horrorosa, misógino, preconceituoso, ignorante, anti-educação, anti-ciência, anti-vacina, querendo fazer arminha na mão de criança, tirando máscara de criança em situação de pandemia, no meio de aglomeração. Que tipo de gente é essa?